Quando a gente começa a misturar ideologia, briga política, ideológica, numa reforma tributária, isso mais atrapalha do que ajuda. Discurso precisa ser técnico, entregando a verdade para a população brasileira é a que vai mais sofrer com o resultado dessa reforma. Vai explodir na mão do consumidor. E aumento de imposto, está claro como o sol. Claro como o sol. E eu sou oposição a esse governo, claro, mas já votei, porque o principal é o Brasil, não um governo que é temporário, mas já votei com esse governo em algumas pautas, por exemplo, como a questão dos mais médicos. Votei o discurso, um debate muito profícuo, onde teve um aprendizado fantástico na comissão mista, há cerca de 2 meses atrás, eu fui lá e votei com o governo. E outras pautas que vierem eu voto. Agora essa aqui transcende qualquer questão. Tem que deixar para trás questão política, ideológica. Que se o governo é um governo extravagante, gasta muito, isso aí a gente sabe da irresponsabilidade fiscal, mas uma reforma como essa, senador Iovisto, ela não é para a nossa geração. Ela vai para os nossos filhos, para os nossos netos, e é um legado macabro. Esse estica e puxa que houve, um colchão de privilégios desse retalho que foi feito, numa ideia muito boa inicialmente, mas que foi desfigurada completamente para atender interesses. A gente tem que olhar para o povo. A gente tem que ter um olhar lá na ponta para quem vai pagar, na verdade, essa conta. Uma conta que, por exemplo, poucos sabem, mas vai ter um regime diferenciado. Artigo 156, parágrafo 6º, olha o que está nessa reforma. Pagando 60% do IVA, que vai ser o IVA mais caro do mundo. Não pode dourar a pílula nessa hora. Esse título de campeão eu não quero para o meu país. Eu não quero para os meus filhos, para os meus netos. Porque estão chegando as simulações já. Os economistas já estão começando a pular fora do barco. Porque essa reforma é pior do que se imagina. Quem vai pagar a conta é o brasileiro mais pobre. É o cidadão pagador de impostos que não aguenta mais pagar impostos. Hungria, 27%. É o maior do mundo. Brasil, segundo os especialistas aí, o próprio governo dizendo 27,5%, mas muitos economistas que estão pulando do barco nas últimas horas já, divididos, estão dizendo aí que chega a 30%, no mínimo. É a chance que a gente tem 25% agora, é uma responsabilidade nossa. Essa é a aprovação dessa iniciativa do senador Ciro Nogueira. As notícias, a partir dessa votação, monitorando o que é que tem se falado nas redes sociais, e a gente vê aí, eu acho que daí foi a pressa, senador Cleitinho, de se votar isso logo hoje, porque as simulações começam a chegar. As pessoas começam a pular do barco que dizia que era bom, porque viram que foi algo que não era o que estava sendo entregue, o que estava sendo vendido para a população. Nós vamos ter, sim, o maior IVA do mundo. A última alternativa que a gente teve aqui, da emenda, o destaque do senador Ciro Nogueira, travando ali em 25% o nosso IVA, que já era um dos mais altos do mundo, em 25%, hoje é 20%. Hoje é entre 20% e 22%, segundo o próprio ministro Haddad. Mas essa trava, essa oportunidade nós perdemos há pouco. Só nos resta, senhoras senadoras, senhores senadores, nesse segundo turno, que é um tempo de reflexão. E venceu quem teve mais voto. O governo conseguiu
mais votos nessa reforma, essa reforma tributária, que foi por 53 a 24 votos. Esse foi o placar. E interessante, o que não acontece normalmente. No primeiro turno foi a mesma coisa do segundo turno. Então, bateu certinho, não teve reflexão, mudança, todo mundo estava já definido como ia votar. Vamos esperar, né, a oposição que colocou os riscos graves, né, dessa reforma tributária, vamos esperar que estejamos errados, né, esperar de coração mesmo que estejamos errados e que seja bom para o Brasil. O pessoal do governo, por sua vez, que esteja certo, né, nessa votação, que a população possa depois, meu pai sempre dizia, o tempo é o senhor da razão, né? Vamos deixar o tempo, né, e fazer a nossa parte.